Olá, pessoal. O meu nome é Tayane e sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado pela equipe de CS juntamente com suporte e pesquisa e desenvolvimento. Quero agradecer a todos os participantes e aos nossos especialistas Flaviane Aguiar e Adonia Sena. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no nosso canal no YouTube. Tenham todos um ótimo webinar. Boa tarde a todos, eu sou a Flaviane, trabalho aqui na equipe de desenvolvimento do produto fiscal dentro do Intor. E hoje a gente vai abordar algumas coisas que às vezes é do nosso conhecimento sobre o NCM, mas passa despercebido ou a gente não conhece o processo por inteiro. Entra em vigor agora, no dia 1º de abril, a nova tabela de NCM, e a partir dessa alteração que vamos ter por parte da Cefaz e da Receita Federal, vamos trazer para vocês alguns conceitos que a gente tem dentro do sistema, processos de cadastro e alteração, e a gente está aqui para poder apoiar vocês em tudo que precisarem. As perguntas serão respondidas no final, e eu vou contar com a ajuda do Adonia Sena, que é analista de suporte do módulo do Compras, especialista na parte de cadastro. Então, sem mais delongas, vamos lá. A nossa agenda vai consistir nesses tópicos. Primeiro, a definição do NCM, depois as suas funcionalidades, as alterações, que são as que entram em vigor agora no dia 1º de abril, o processo de cadastro, o processo de vínculo e a validação do NCM. Então, vamos a partir da validação, né? O que é o NCM? O NCM, ele é a abreviação da palavra Nomenclatura Comum Mercosul. Ele sempre vai ser um código de 8 dígitos, que começou com a sua ideia no Tratado de Assunção que estabeleceu o Mercosul, né, que é a América Latina como um grupo comercial, em 1991. Entretanto, só se tornou a criação do NCM, se tornou algo real para os estados e para os entes federativos em 95. A obrigatoriedade no documento fiscal, da nota fiscal em si, começou somente em janeiro de 2010. E hoje, a nossa forma de abordar o NCM parte de um método SH, que é o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. Por isso que em alguns lugares a gente encontra o nome NCM/SH, que é a nomenclatura usada para poder definir o método de números que constitui aquele produto. Dentro do NCM, a gente tem algumas variantes. É como se, não sei se alguém aqui tem um pouquinho de entendimento da área de direito, mas é como se cada informaçãozinha do NCM se remetesse a um livro, uma página, um artigo e um subitem. A gente costuma usar esse exemplo como se fosse um endereço, né? Ah, onde que você mora? Eu moro no setor tal, na rua tal, no lote tal, na quadra tal, na casa tal. Então, os nossos endereços, como pessoas físicas, eles são bem detalhados, possuem vários âmbitos. Então, muitas pessoas podem morar na sua cidade, mas somente você mora no lote da sua casa. Isso acontece também com o código NCM. Todas as características que a gente encontra da primeira posição até a quinta posição define o endereço desse produto dentro do cadastro do NCM dentro da metodologia SH. Usando de exemplo um produtinho que eu peguei aqui, a gente primeiro pega os 2 primeiros dígitos que define o capítulo, que é o que é isso, né? No meu caso aqui, animais vivos. Em seguida, a gente define a espécie, ou se não for espécie, a tipologia. Então, eu pego o segundo código e defino animais vivos de que espécie? No meu caso aqui, a bovina. Depois a gente vai para a subposição. A subposição define já o processo de uso da mercadoria. Desse passo até o último, são as definições de uso do produto. Então, nesse caso aqui, é animais vivos de espécie bovina, reprodutores de raça pura. E o subitem, que é o último, né, digamos assim, os últimos números, eles definem especificamente a finalidade da mercadoria. No meu caso, é prenhes ou com cria ao pé. Isso aqui é no caso de venda de gado ou movimentação de gado que tenha cria ou esteja com bezerrinhos, nesse caso. Então, assim, a partir do NCM, a gente consegue definir exatamente o que é o produto e qual a sua finalidade.
Então, é algo muito interessante de se observar, porque muitas vezes a gente só pega o código, né, e joga no cadastro e não tem entendimento da seriedade que cada um desses números compõe no cadastro. A funcionalidade do NCM, ela é bem básica, mas eu achei importante trazer porque muitas vezes passa despercebido no dia a dia. Eu sei que a maioria aqui provavelmente é da área de cadastro e da área fiscal, e o NCM é, digamos assim, ele é o básico, né, dos nossos cadastros, do nosso fiscal. Mas ele é o básico importante, ele é o essencial, porque a identificação do NCM, ela vai fazer uma correlação com o CFOP, ou seja, a operação que está sendo feita, e com o CST de ICMS. Hoje em dia, eu não vou dizer todas as legislações, porque eu não tenho conhecimento de todas, mas posso afirmar que 90% dos benefícios fiscais são vinculados à operação ou ao NCM. Onde a gente encontra essa operação? Ou a gente encontra no CFOP, ou como a gente falou anteriormente, lá nessa partezinha aqui, ó, do NCM, onde ele define qual que vai ser a finalidade desse produto. Então, o NCM ele está diretamente ligado à sua forma de tributar o produto. Às vezes, se você muda os últimos 2 dígitos do produto, define se ele será ou não isento. Tem um exemplo bem legal que eu gosto, aproveitando aqui o exemplo de gado, né, que eu estava dando anteriormente. A diferença do último número de 4 para 0 aqui no estado de Goiás define se ele vai ser ou não isento de PIS e COFINS. E assim, é uma informação bem pequena, eu posso muito bem errar num cadastro ou fazer algo do tipo, e isso vai acabar com que o meu produto tribute ou não PIS e COFINS no fim das contas. Então, a gente precisa ter um pouquinho de seriedade quando trata dessa informação das notas fiscais. Também identifica a natureza do produto, né? Se a finalidade dele vai ser um produto direto para uso e consumo ou um produto para revenda. Por que que eu falo isso? Muitos estados já estão fazendo o vínculo do código do produto NCM, se ele é um animal vivo ou um animal para consumo, com o tipo de consumidor enviado na nota fiscal. A gente sabe que as informações da nota fiscal ela é como se fosse uma receita de bolo. Ela é padrão, segue sempre o mesmo formato, mas cada informação que a gente altera dentro dela muda o resultado diante do fisco. Então, é uma informação que a gente precisa ter muita seriedade. Eu costumo dizer que, basicamente, o NCM é a farinha, né? Se a gente coloca um pouquinho a mais, pode estragar todo o processo da receita de bolo. Então, ele é bem importante nessa parte da sua funcionalidade dentro do processo de tributação e de informação do produto. Hoje a gente tem, eu peguei essa informação de uma lei de 2018, não tem informação se foi alterado recente, mas até onde eu cheguei a estudar, a multa para erro de NCM, de tributação de NCM errado, chega a 1% do valor da mercadoria a 15%. E se esse erro for numa nota fiscal de importação, ele pode chegar a 37% de multa sobre o imposto. E a gente às vezes não entende por que o NCM tem essa relevância maior, né, no que tange a importação. Porque se você não consegue fazer uma nota fiscal de importação se o NCM tiver qualquer coisinha de errado. Por quê? Tem um exemplo bem engraçado nesse cenário, que é quando você compra uma caneta lá dos Estados Unidos. O fisco entende que a caneta que está lá nos Estados Unidos, uma caneta Bic azul, por exemplo, ela é uma caneta pêncil. Mas a partir do momento que você entra com ela no Brasil, ela não é mais chamada de pêncil, ela é chamada pelo NCM dela. Então, assim, as notas fiscais de importação, elas possuem uma relevância e uma seriedade muito maior quando se trata de NCM, porque ele vai mostrar para o seu país qual o produto que você está importando. E isso é uma informação muito importante para o fisco poder identificar que tipo de mercadoria precisa ser incentivada dentro do país, que tipo de mercadoria precisa ter uma isenção, ou uma mercadoria que tem isenção e não tem muita circulação. Então, acaba que essas informações de NCM são essenciais para o processo de definição das nossas leis de maneira geral, porque é através desse dado que o fisco consegue pegar essas informações e tem insumos para poder fazer ou uma lei, ou um decreto, ou qualquer coisa que vá ajudar a gente no fim do processo de tributação. Então, pegando as alterações que a gente vai ter, né, agora, a partir do dia 1º do 4, não são muitas, a alteração de NCM basicamente foram em 3 NCMs, mas eu achei relevante trazer esses impactos e esses processos para vocês, porque é um bom momento para a gente revisar os nossos cadastros. O NCM, ele é uma informação importante, como eu já falei aqui anteriormente, mas que ele é muito fácil de ser alterada.
Hoje no Intor, o Intor é um sistema integrado, então geralmente várias pessoas fazem uso de uma mesma rotina ou de um mesmo processo. E com isso, os nossos NCMs ficam expostos à alteração de várias pessoas. Só que, às vezes, a pessoa que faz essa alteração não tem entendimento da seriedade que essa informação vai levar no documento fiscal. Então, abrangendo especificamente a alteração que a gente vai ter agora, na nossa quinta-feira, teremos apenas uma alteração. A alteração do GSEX fala que vai sair um NCM, que é referente a materiais de mecânica e pequenos itens, e vai ser substituído por outros 2 itens. A ideia da Cefaz tende a ser, nos últimos anos para cá, fazer NCMs mais específicos. E se você for observar, algumas notas fiscais nem validam mais aquele NCM com final 99 ou 90, que é o genérico. Hoje a gente sabe que a Cefaz tem uma validação muito boa no processo de emissão da nota fiscal. Então, muitos casos, ela pega lá na emissão, fala, olha, esse NCM não está mais válido, corrige ele para a gente. Mas, às vezes, esse NCM ele pode estar excluído da tabela e passar na Cefaz. Aí você vai pensar comigo, não, se a Cefaz aprovou, então isso é problema dela. Mas não, a função de identificação e de informação do documento fiscal fica a par do contribuinte. Então, mesmo que a Cefaz não reprove seu documento fiscal, se você está enviando uma informação errada nela, vai ficar a seu cargo caso venha uma multa, uma fiscalização ou uma tributação errada. E assim, é muito importante ter o conhecimento dessas informações. Então, para a prática, onde eu consigo achar a tabela dos NCMs vigentes, né? Eu coloquei aqui um link que você consegue achar nesse endereço aqui. Deixa eu abrir a tela para vocês. Quando você acessa o portal da Secretaria da Fazenda, você pode ir na aba de documentos e na aba de diversos. Aqui você vai encontrar as tabelas vigentes. Quando você vem nessa tabela aqui, tabela de NCM e respectiva UTRIB, Comércio Exterior, vigência 1/4 de 2021. Ao clicar nesse link, você já vai conseguir achar a tabela. Ela baixa de maneira automática. Vou mandar ela aqui no chat para quem está pedindo, para poder ver se consegue visualizar. Tá na apresentação. Deixa eu tirar da apresentação para ver se vocês conseguem ver. Eu mandei para vocês aqui no chat, vou mandar o link da tabela, porque eu acho que vocês não vão conseguir visualizá-las. Mas ao acessar a tabela, vocês já vão conseguir ver, ele fica na 4ª linha. Se você puder dar uma olhadinha aí, tabela de NCM. Quando você clica no link, ele já vai baixar um arquivo no formato de Excel para você poder fazer o comparativo. Então, assim, dentro do sistema hoje, a validação não é feita de maneira automática. A gente não tem uma forma de todos os NCMs que forem alterados, a gente importar aqui, porque isso é algo que precisa de um olhar a mais. Apesar de sistemas e máquinas fazerem grande parte do processo, a gente precisa de um olhar humano, né? Então, eu queria só deixar essa parte para vocês de atenção, de observação, porque quando você for cadastrar um NCM, você precisa ter o entendimento da natureza do produto. Qual que é a origem do produto? Qual que é a finalidade do produto? Então, a ideia essencial é de que a gente observe diretamente o que a gente está colocando no documento fiscal. Muita gente tem a finalidade de fazer mercadoria para tipo assim, alterar o NCM no intuito de burlar as informações do fisco. E a gente precisa ter muito cuidado com quando a gente faz isso, porque a manipulação de informações que vai à Receita Federal vai dar erro no cenário que a gente está vendo, onde a Cefaz está validando cada vez mais as informações do documento fiscal. Hoje em dia, não sei qual estado que você sabe, de onde você está vendo esse webinar, mas muitos estados já validam a chave do documento fiscal com as informações de ICMS. E logo, logo, a gente vai conseguir ver as informações de item dentro das nossas validações do SPED. Então, assim, essa informação não impacta somente para você que está emitindo o documento fiscal, mas também quando você está dando entrada na mercadoria. Porque se o seu fornecedor emitir um documento com um NCM e você dá entrada no seu sistema com outro NCM, pode ser que tenha um erro no processo de identificação da operação. E aí você tem que ir para dentro do seu cadastro e verificar com o seu fornecedor se vocês estão fazendo realmente aquele tipo de operação. Porque, igual eu estava falando no começo, existem certas operações que podem ou não ser isentas de alguns tributos, como é o caso do PIS/COFINS, que tem muita exceção definida por NCM, tá?
E aí agora eu queria convidar o analista, o Adonis Sena, para poder apoiar a gente no processo de explicação de como que funciona o cadastro dentro do sistema. Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Adonias, sou especialista aqui no módulo de compras e suporte em Tor. Provavelmente você já deve me conhecer aí. Vou apresentar para vocês o cadastro do NCM, como que funciona, né, o seu cadastro, o seu vínculo, né, com o produto, com a tributação, se você utiliza tributação por NCM. Então, vamos lá. Acredito que todo mundo esteja vendo aqui minha tela. O cadastro do NCM é feito aonde? O cadastro do NCM é feito aqui na rotina 580. Na rotina 580, cadastrar NCM. Para você cadastrar um NCM, você clica em novo registro, tá? E você informa o seu NCM que você quer cadastrar. Então, ou seja, vou cadastrar aqui um NCM fictício e eu vou explicar para vocês como que funciona a rotina 580 no ponto do cadastro. Então, são 8 dígitos, né? Vou cadastrar aqui 178. Acho que esse aqui eu já tenho cadastrado. A exceção, você pode informar a exceção ou não, tá? Se você não colocar a exceção, até porque a exceção, código de exceção não é obrigatório. Mas se você deixar sem, você vai perceber aqui, depois eu vou pesquisar esse mesmo NCM, ele já vai preencher, a rotina preenche com um ponto. Então, eu percebi, atendendo alguns clientes, que muitos clientes alteram o dicionário da rotina e deixam esse campo aqui, NCM mais exceção, desbloqueado para edição. Então, ou seja, se você perceber que ele está bloqueado para edição, porque ele é gerado automaticamente. Então, ou seja, a partir do meu código ECM, eu crio o meu código de exceção NCM, o NCM mais exceção. Então, alguns clientes deixam isso aqui, os dois campos abertos para edição, e isso vai causar alguma divergência, alguma rotina, como a gente pegou. E vai ter que ser feita alteração via banco, porque foi gravado dessa maneira, e é mais trabalhoso para vocês mais lá à frente. Então, ou seja, deixa dessa maneira, se você alterou a sua rotina, eu sugiro que você volte para deixar a rotina fazer o seu comportamento padrão. Então, vamos lá. Esse é o código de exceção, o NCM que eu vou cadastrar, e eu não vou deixar sem exceção para vocês verem como que vai ser cadastrado. Então, vou salvar. Sim. Então, eu posso pesquisar aqui, eu não lembro muito bem o meu NCM. Então, eu tenho isso aqui tudo de NCM cadastrado, tá, gente? Então, teste web. Esse aqui foi o NCM que eu cadastrei. Vocês viram que eu deixei aqui sem código de exceção e ele já preencheu aqui com um ponto. Então, e com o capítulo, logicamente, que a Flaviane, né, explicou muito bem lá atrás, no início do webinar, como que é formado o capítulo. Tá ok? Agora vamos cadastrar aqui com a exceção de NCM. Vou informar outra aqui, com exceção. É de 8 caracteres, a rotina já informa, logicamente, salvar registro. Então, nova pesquisa. Então, ele já preencheu o meu código de NCM mais exceção com o meu código de NCM que eu cadastrei com o meu código de exceção que eu informei. Então, sim, você não tem que digitar o código NCM mais exceção aqui na rotina 580, porque a rotina já faz isso para você. Adonias, mas eu vi o pessoal falando aqui no chat, né? Mas eu tenho 480 NCMs. E se eu quiser cadastrar 4.000 NCMs? A rotina 580, ela tem uma funcionalidade muito bacana, que você pode importar uma tabela de NCM. Ou seja, se você tem uma tabelinha, eu tenho uma tabela aqui que eu busquei da internet, e
na verdade, foi cedido por um cliente. Com os códigos de NCM, a descrição do NCM e os seus códigos de exceções. Então, ou seja, como que eu posso importar uma tabela de NCM aqui na 580? Aqui. Vou retornar. Eu vou pesquisar aqui. Nesse botãozinho Ações, eu tenho essa funcionalidade, importar um arquivo Excel. Eu vou selecionar esse arquivo aqui que eu tenho, então são 5 NCMs. Qual que é o layout do arquivo, Adonis, para ser importado? São 3 tabelas, tá? Primeira tabela, o código de NCM. Segunda coluna, na verdade, são 3 colunas. Primeira coluna, código NCM. Segunda coluna, código, a descrição do NCM. E a terceira coluna, o código de exceção, tá? Então, eu vou importar essa tabela aqui para vocês. Demora um pouquinho, tá? Porque está inserindo no banco de dados, então demora um pouquinho. De acordo com, se tiver mais registros, vai demorar um pouquinho também, porque está inserindo no banco de dados. Então, a importação foi concluída com sucesso. Vou pesquisar aqui para vocês. Mostrar como foi incluído. 2701. Então, tá aqui os meus códigos de exceções, os meus códigos de NCM cadastrados. Uma coisa importante que eu tenho que falar também, a rotina 580, como que você pode fazer o vínculo do NCM com o produto? Você vai falar, Adonis, eu tenho 4.416 registros, que é o que está aqui na rotina. Como que eu vou vincular isso tudo aos produtos? Aqui também, na 580, você não precisa, você pode vir aqui na rotina aqui 203, tá? Pode vir aqui na rotina 203, pesquisar o produto, pesquisar, vir aqui no campo NCM e informar, tá? Ao contrário da rotina 580, a rotina 203, você pesquisa o código de exceção para informar o NCM. Já vi pessoas também colocando esse campo aqui, ó, para editável. Gente, esse campo é bloqueado por uma razão. Por quê? Porque quando você informa o código de NCM com exceção aqui, ele já traz, a rotina já carrega o seu código de NCM. Não vai carregar aqui. Quando salvar, ele já vai apresentar aqui. Pesquisa realizada. Ele já traz o NCM do código do produto. Então, ou seja, esse campo aqui ele não está editável porque a rotina já preenche sozinho, automaticamente. Nossa, Adonis, mas é muito complicado. Eu vi aqui na 203 item a item. Pensando nisso, nós criamos uma função aqui na rotina 580, que é o utilitário NCM. Tá? É uma função muito bacana, em que você pode pesquisar, por exemplo, os produtos que não têm NCM, tá? Os produtos sem NCM, você está vendo que tem alguns produtos com NCM, mas tem sem código de exceção, e sem o código de NCM sem exceção. Então, ou seja, eu posso atribuir esses produtos a um NCM. Como? Vindo aqui, pesquisando ou todos os produtos, ou uma linha de produto, ou um produto específico, um departamento, uma seção por fornecedor, ou algum produto que foi cadastrado, sei lá, recentemente. Tem um aqui que foi cadastrado hoje. Então, assim, eu posso fazer isso diretamente aqui na rotina 580. Então, eu posso vir aqui, pesquisar um código de NCM aqui e aplicar. Quando eu pesquisar, tem que tirar o filtro, o produto era o 139. Pesquisar, ele já vai estar com o código de NCM mais o código de exceção. Tá, gente? Então, assim, a rotina 580 tem essa função muito bacana, você não precisa ir lá na 203, se você quiser ir, beleza, pode ir lá, mas é item a item. Mas você pode fazer aqui, você já pode cadastrar o NCM, você já pode cadastrar o NCM para o produto aqui direto na 580. Então, é uma funcionalidade bem bacana. A nível de
agora, né, saindo do cadastro do NCM, saindo do cadastro do NCM por produto, para quem trabalha aí com tributação por NCM, né, nós temos a rotina 212, que eu acredito que todo mundo conheça. Rotina 212 é cadastro de tributação de entrada. Se você trabalha com tributação de NCM barra figura tributária, então, ou seja, você tributa o NCM, você não tributa o produto, né? Então, ou seja, todos aqueles produtos vinculados àquela exceção de NCM vão ser tributados através da 212. Então, nós temos duas maneiras, né, de trabalhar aqui por figura tributária, na 212, que é produto figura tributária e NCM figura tributária. Então, por isso que é importante o que a Flaviane, né, informou a respeito do cadastro, né, do NCM, a gente prestar um pouco de atenção mais nisso, porque você vai estar tributando, se você trabalha com tributação de NCM, você vai estar tributando vários produtos vinculados àquele NCM. Então, deixa eu abrir aqui 1212 para mostrar para vocês como que funciona esse vínculo. Uma coisa importante também, pessoal, que a Flaviane falou, né, antes de partir para 212, para a gente achar divergência entre como que eu sei que a nota fiscal do fornecedor está vindo, o NCM vindo, né, no XML, no arquivo XML, na nota que o fornecedor está mandando, está diferente do meu cadastro. Aqui na 309 tem uma função bacana também, que eu não sei se todos sabem, mas você pode identificar pendências, ou na verdade divergência de cadastro entre a nota fiscal, a entrada, pré-entrada que você deu importando o XML e o cadastro do produto. Então, deixa eu pegar aqui uma com divergência para a gente ver se tem aqui, ó, divergência entre NF e cadastro. Olha só, na nota fiscal, o NCM do produto está vindo um, só que no cadastro do meu produto tem outro. Então, a gente colocou aqui esse relatório, né, para você identificar a divergência de NCM, a divergência de origem de mercadoria, o CST. Então, você pode identificar essa divergência, né, se tem ou não, entre o cadastro do seu produto no sistema, tá? E a nota fiscal. A minha 202 já abriu aqui. Então, como que funciona aqui a vinculação, né? A gente já falou do cadastro de produto, a gente já falou do cadastro de NCM, nós já falamos do cadastro, né, da vinculação do NCM ao cadastro do produto, que pode ser pela 580 diretamente ou pela 203. E agora nós vamos falar do vínculo, né, de tributação com o NCM. Bom, como que é vinculado, né, o NCM a uma tributação? Então, a validação, né, da figura tributária, quando você trabalha com tributação de NCM barra figura tributária, é a seguinte: você tributa o NCM para a sua filial, para o F da sua filial, né, ou seja, para o estado da sua filial. Então, o NCM 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse NCM aqui, tá? Vindo para filial 1, que é Goiás. Do tipo fornecedor outros. Do estado do DF, a minha figura é 2. Só que eu posso ter diferentes tipos de tributação vindo do mesmo estado para o mesmo estado. Então, ou seja, eu tenho aqui tributação do DF também, vindo para Goiás, para o mesmo NCM, só que esse aqui é comércio varejista. Então, ou seja, eu tenho uma série de tipos de fornecedores, tá? Então, essa é uma maneira de eu ter diferentes tributações para fornecedores diferentes, para o mesmo estado. Essa é a maneira. Como que eu vinculo a tributação, né? Pela exceção de NCM. A exceção de NCM é o que você vai informar aqui para
para cadastrar a tributação, para o vínculo de tributação. Não é o NCM, é a exceção de NCM. Adonias, eu posso ter a mesma tributação, digamos, para o fornecedor indústria, o mesmo NCM, para o fornecedor indústria, para o fornecedor do Distrito Federal, uma tributação diferente? Ou seja, não tem como. Porque, assim, a validação é a seguinte, valida o estado do fornecedor, o tipo de fornecedor, para o estado da filial que está entrando. É essa a validação. Se eu tentar inserir aqui esse mesmo, vou abortar, inserir aqui ao vivo, código filial 1, fornecedor indústria, DF 3. Vai dar aqui, o código da figura tributária não foi informado. Na verdade, não foi informado não, né? Que já existe tributação cadastrada para o NCM, o estado de origem DF, por estado de filial 1 e o tipo de fornecedor indústria, tá? Não tem como você ter dois tipos de tributações para o mesmo tipo de fornecedor, para o mesmo tipo de estado, sendo que um vai pegar a figura 2 e um vai pegar a figura 1. A entrada não vai saber como que seria isso, entende? Por isso que você não consegue cadastrar. Então, eu acredito que ficou, né? Depois, se tiver alguma pergunta, nós vamos responder aqui no final. Mas, assim, o cadastro de tributação é bem tranquilo, tá, gente? Por que a gente tem o cadastro de tributação por NCM/figura tributária? Justamente por ter essa flexibilidade, né, de eu poder informar, vindo do fornecedor indústria, do Acre, para esse NCM, a tributação é tal. Mas vindo do Acre, com o comércio de central de distribuição, do comércio atacadista, para o mesmo NCM, a tributação é outra, né? Então, assim, eu tenho essa flexibilidade, né? Se eu trabalhar por outros tipos, né, de tributação, aqui agora a gente está entrando na tributação, mas se a gente trabalhar por outros tipos de tributação, como produto, você não tem como ter essa flexibilidade como o NCM tem, né? Então, é isso, cadastro de NCM, a vinculação e a vinculação de tributação aqui na 212. Eu vou passar a palavra aqui, eu acho que eu já falei demais, para Flaviane. Então, deu um panorama geral. Eu sei que tem bastante dúvida sobre o processo de cadastro, porque é bastante coisa, né, na verdade. Mas a nossa ideia aqui foi trazer um pouquinho dos processos que a gente já tem no sistema. Eu sei que é um pouco inviável a gente falar de todos, né? Mas a nossa ideia aqui foi trazer uma palhinha de como que funciona dentro da rotina para a gente poder fazer os cadastros e tudo mais. Eu vou colocar aqui para vocês um último processo que eu queria apresentar para vocês antes da gente finalizar o nosso webinar e seguir para as perguntas. Depois de feito o cadastro na 580, feito o vínculo na 203 ou na 212, ou na rotina que você usa, que eu sei que dentro do Intor tem outros processos que você consegue alterar em NCM, a gente tem um processo de validação do NCM. O que é esse processo de validação? Depois do documento fiscal emitido, a gente consegue verificar se a estrutura do NCM está de acordo com o código exceção ou o código da figura da tabela da Cefaz. Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu tentar colocar para vocês verem aqui. Tá dando para ver a tela das tabelas? Não, Flavi, não tá dando para ver. A gente tá vendo só outra tela. Espelhar de novo, só um minutinho, que eu queria mostrar para vocês que é uma informação muito importante. Só um instantinho. Vou espelhar só ela para vocês. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é aquela que vocês baixam direto do site da Cefaz. Ele vem nessa estrutura.
Ele vem com a estrutura do NCM, o início de vigência, o fim de vigência, a unidade e a descrição. Essa tabela não pode ser importada direto na 580. Precisa estar naquele formato que o Adonias passou para vocês, tá? Das 3 colunas, tendo todas elas preenchidas. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual tela vocês estão visualizando. Flavi, estão perguntando para mostrar onde baixa novamente. Ah, sim, mostro sim. Vocês estão vendo o meu navegador? O seu Excel. O meu Excel, ótimo. Então, vou colocar de cá. Vamos lá. Ao vivo temos uns probleminhas técnicos sempre, né? Então, vamos lá. Dentro do sítio do SPED, quando a gente abre, ou você pode ir direto... Vamos pelo portal da Cefaz, vai ser melhor. A gente está vendo a planilha, Flavi. Eita. Só um instantinho. Agora, tá vendo a tela da Cefaz? Isso, agora está a tela da Cefaz. Tá, vamos lá. Então, quando a gente entra aqui no portal, você pode entrar nesse link que a gente mandou no chat para você, que já vai direto para a aba, ou você pode entrar aqui direto no portal da Secretaria da Fazenda. Aqui você vai na aba de documentos e você vai em diversos. Aqui em diversos, a tabela ela vai estar aqui nessa primeira parte. Verifica se a vigência dela é referente a esse ano e clica para poder baixar. Ela vai demorar um pouquinho, só que ela já vai ser baixada automaticamente. Quando ela baixar, ela vai estar no formato que eu vou mostrar para vocês agora. Só um instantinho. Nesse formato aqui. Vocês estão vendo o formato da tabela? Ela sempre vai vir nesse formato. Então, depois que você baixou, você consegue ver onde que está a alteração. A alteração, geralmente, ela vem numa linha vermelha e o NCM substituído vem numa linha verde. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui para vocês. Tem bastante NCM. Não sei se o meu baixou com cor por conta das minhas alterações. Mas você vai conseguir ver, provavelmente o meu está travando na exibição. Quando o NCM for excluído, que é aquele que eu mostrei para vocês lá no começo, ele vai vir numa linha vermelha e logo abaixo dele vai vir 2 linhas verdes mostrando o NCM que foi incluído no lugar. Então, quando você vê esse NCM, de imediato você precisa fazer a correção desse queridinho, tá? Olha para ele, já vai lá e faz o ajuste. Então, assim, voltando para a parte que eu estava explicando da validação, a gente vai fazer a alteração no cadastro, na 580, vamos fazer o vínculo desse produto lá na 203 ou na 212, e aí logo em seguida, a gente vai fazer a validação na operação. Eu vou tentar espelhar o meu Intor, vocês me digam se estão vendo, tá? Vocês estão vendo a tela de uma rotina? Sim. Sim. Ótimo. Então, a gente tem a rotina 1047, que ela funciona para validar a sua movimentação. Então, depois que você alterou seu NCM, emitiu nota, deu entrada em nota, e for gerar o SPED no mês seguinte, por exemplo, você pode vir aqui nela e vir nessa opção 25. Essa opção 25 está escrito assim, ó, validação do campo NCM dos produtos. Quando você marcar ela, vai ser aberta uma aba importação de NCM. Esse arquivo que você baixa da Cefaz, você pode importar ele diretamente aqui. Não precisa de nenhuma tratativa. Como a tabela da Cefaz é bem grande, bem carregada, eu já deixei ela importada aqui. Deixa eu colocar para vocês. Para vocês verem como que fica. Ele demora, porque ele vai trazer todas as informações da tabela aqui na grid para vocês. Você vai conseguir ver o NCM, a data de vigência, igualzinho está naquela tabela. Depois de importada a tabela e marcada a opção 25, você vai clicar na opção de validar. Eu deixei alguns NCMs errados, eu não sei se foi no mês de fevereiro, mas ele vai validar se a estrutura dos meus NCMs estão de acordo com a tabela da Cefaz que eu acabei de importar na rotina. Então, eu sei que às vezes é complicado ficar validando NCM de processo de nota, de entrada de nota, mas igual o Adonias mostrou na
9 tem uma opção para poder fazer essa verificação. E depois de emitida a nota, você pode fazer a verificação aqui na 1047. No meu caso aqui, eu coloquei vários NCMs que não existem na movimentação para ele poder mostrar para a gente onde está o erro. E veja que ele vai mostrar especificamente o produto, que facilita o processo de correção. Outra informação importante é que para usar a rotina 1047, obrigatoriamente você precisa ter gerado o livro fiscal, tá? Ela faz algumas validações quanto à movimentação, então é essencial você ter gerado o livro fiscal. Então, quanto à questão de processo, só para a gente ver se está todo mundo na mesma página, a gente precisa inicialmente fazer a alteração dos cadastros e criar os cadastros na rotina 580. Depois disso, precisa ser verificado os vínculos que tem com os produtos e com as tributações na rotina 212 e na rotina 203. Depois de emitido o documento fiscal, feito todos os processos de movimentação de nota, você pode vir aqui na rotina 1047 e validar se os NCMs estão de acordo com a tabela. Então, a gente tem alguns processos que apoiam no serviço de emissão de documento fiscal para essa finalidade do NCM, mas é muito importante que essa responsabilidade parta de nós, sabe? O NCM, como a gente falou que desde o começo, ele é uma informação essencial para a nota fiscal, para a operação, para o fisco. Então, a gente quer que essa informação seja cada vez mais fidedigna, né? E fiel à operação, ao serviço e à tributação que a gente está enviando. Então, vamos lá. Vamos para a parte das nossas perguntinhas agora. Como eu falei para vocês, não tem nada de novo. Isso aqui é algo que o eToro já funciona assim há muitos anos, mas às vezes a gente passa despercebido ou a gente não conhece alguma funcionalidade que uma rotina ou outra tem. Então, a nossa ideia aqui foi trazer coisas que já existem no sistema para apoiar vocês nesse processo de atualização. E agora a gente vai para as dúvidas de vocês. Vou ver aqui algumas que a gente não respondeu. Pode falar. Isso, não, vamos para a parte de perguntas e respostas, né? Vamos. Então, vamos lá. Vou começar com a da Priscila, que perguntou para que o código de exceção serve. O código de exceção é uma informação encontrada na tabela TIP, que vincula especificamente o NCM à sua forma de tributação do IPI, tá bom? Eu não tenho conhecimento de outra funcionalidade para o código de exceção, então, até onde eu sei, ele é especificamente para a tributação do IPI. Eu vou falar aqui o código de exceção aqui para a gente, né, na tributação, a nível de tributação de entrada, ele serve para que você diferencie uma tributação diferente para aquele NCM. Então, ou seja, eu posso, como eu mostrei para vocês, tem lá os NCMs, eu falei para vocês que o cadastro no produto, né, você informa a exceção de NCM lá no cadastro do produto. Então, ou seja, se dentro daquele NCM eu tenho outro tipo de tributação, eu posso informar uma exceção diferente e você tributa de acordo com aquela exceção. Muito bom. Vamos lá, outra perguntinha aqui. Vou fazer a pergunta aqui, viu? Uhum. Quando temos várias formas de tributação para o mesmo NCM, usamos essas exceções para a configuração de tributação. Qual o impacto disso? Bom, o impacto é que você está tributando a nível, né, de tributação, né? Eu falar de tributação, você está tributando um produto diferente do que o seu NCM. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês, né, como é feito o vínculo lá na 212. Então, se o produto, ou na verdade, se o NCM, com aquela exceção, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.10, a exceção 10, ela vai ser do código da figura 5, a figura tributária 5, vindo do ACRE, né, do fornecedor indústria, por exemplo. Então, não tem impacto nenhum. Você, na verdade, está separando a sua tributação muito bem, se você está utilizando dessa maneira. Muito bom. Assim, eu acho que é igual o Adonias falou, né? O ponto que a gente tem que se atentar é só se a tributação está certa. Se o documento fiscal está fazendo sentido no fim da operação, é o que importa, assim. Lógico que a gente tem que se atentar a esses processos dentro do sistema, mas é exatamente isso que ele falou. Vamos lá para a próxima pergunta. Vou fazer aqui a pergunta de novo, hein? Ok. José Roberto Lopes. Por favor, explica o que é o código de exceção.
Acho que essa aqui nós já respondemos, né? Isso, a gente já respondeu essa. Fabiano Santos. Nessa planilha, a terceira coluna pode ser null, pois os códigos NCM que vem, default é branco. Pode sim, tá? Pode não, acabei de testar. Não pode Não, a ser. gente valida porque a informação precisa vir Hum, preenchida, tá? Como é uma importação de tabela, o banco exige que seja diferente de nulo. Eu fiz até um teste aqui porque me surgiu essa dúvida e não ixi, ao vivo, pode. hein? Que isso, Mas hein, galera? vamos lá. O que importa é a informação estar certa no final das contas, né? Eu sei que o Vitória é um sistema bem amplo e às vezes surgem bastantes dúvidas. Pode fazer a próxima, Doniz. Hum, próxima. De Helder Oliveira. Olha o Helder aí, ó. Eu utilizo a rotina 271. Também tem essa facilidade. Beleza? Eu não me lembro qual que é a facilidade, mas ok. Diego Xavier. Então, a 212 fica impossível tributar para todos. A 212 fica impossível tributar todos os produtos por NCM. Na verdade, assim, a rotina 212, você tributar por NCM é até uma facilidade. Por quê? Porque digamos que você tem 10 mil produtos na sua empresa. Se você trabalha por tributação por produto, né, digamos assim, por produto, você vai ter que tributar os 10 mil produtos. Se você trabalha com tributação por NCM barra figura tributária, então digamos que 1.000 produtos têm um NCM, sim, bem a grosso modo, tá? Então você já tributou 1.000 produtos pelo NCM. Então você chegou lá na rotina, colocou o NCM do produto e vinculou a figura. Mas, assim, tecnicamente, cada NCM tem a sua, a tributação para NCM barra figura tributária tem a sua particularidade, como os outros tipos de tributação também. De Rafael Costa. Eu também utilizo o código de exceção de NCM para tributar os produtos para NCM figura tributária. Show de bola. Helder Oliveira. Funciona se você tributa para NCM. Se for por produto, realmente não tem como. É verdade. Por produto, não tem como. De Carlos Henrique. Nem todos os produtos do mesmo NCM possuem a mesma tributação. Daí vem o código de exceção. É um parênteses que eu coloquei aqui. Logo, criamos as exceções para poder realizar a tributação na 212. O que dizer que tá correto, tá? É isso aí mesmo, Carlos. Joab Araújo. E se o fornecedor enviar um NCM errado e já tenha passado o prazo De de cancelamento da cancelamento. NFE? Vou responder essa aqui. Show. Primeira coisa que você precisa fazer é procurar se faz do seu estado, porque cada estado comporta de uma forma. Geralmente é feita uma carta de correção informando na descrição a alteração de NCM, para você poder ter essa informação escriturada correta na sua contabilidade. Mas é preciso procurar, primeiramente, a Cefaz do seu estado para ver qual a orientação deles nesse caso. Pode seguir, Adonias. Ok, beleza. Respondido. De Joab Araújo. Como aumentar a quantidade e tipos de fornecedores? Joab, tem sim, tá? Tem essa possibilidade, mas você me chama no Skype, não sei se eu tenho no Skype, que eu te respondo isso lá, porque é um processo assim, nós vamos ter que mexer no dicionário da rotina, tá? Então, tem a possibilidade de você aumentar, mas você vai ter que mexer no dicionário da rotina. Então, depois você me chama lá no Skype, Adonias Sena, Espaço Totos Goiânia, que essa eu te respondo lá. Tainá Aparecida. Quanto tempo você seguro? Ok. Beleza. Marineide Oliveira. Não está mostrando o NCM na rotina 309 para a conferência. Como mostrou ele como exemplo? Assim, tecnicamente é para mostrar, tá, Marineide? Se não está mostrando, me chama no Skype também que a gente vai entender por que não está mostrando. Mas por regra, é, tem que mostrar o NCM lá naquela planilha no relatório que eu tirei de divergência, tá ok?
Certo, vou pular algumas aqui que a gente já respondeu. Show. Vou ler uma aqui. Hum. Ah, tá. A validação de NCM já é feita há algum tempo na rotina 1047, provavelmente, né? É o Leandro Souza que perguntou. Sim, ela já é uma validação um pouco antiga, mas como muita gente não usa a 1047, inclusive ela tem outras funcionalidades muito legais, então se você tiver um tempinho, dê uma olhadinha. Muita gente não sabia dessa informação, então já existe há um tempo. Outra informação que perguntaram aqui embaixo é se a 1047 valida o cadastro, se ela alimenta 580, né? E não. Por ela ser uma rotina especificamente fiscal, ela só consegue enxergar é, a movimentação em si, ela não consegue observar o cadastro. E ela também não inclui NCMs no cadastro. A única funcionalidade da 1047 é confrontar as informações da sua movimentação com as informações da tabela, tá bom? Isso também responde uma outra pergunta que fizeram aqui, que eu não estou lembrando o nome agora, que pergunta se a 1047 valida o cadastro ou só a movimentação. E hoje ela valida só a movimentação, tá? Provavelmente no futuro ela deve mudar essa regra, mas hoje ela valida só a movimentação. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Daiane perguntou: depois que fiz a entrada, tem um lugar que eu possa ver a diferença entre o nosso cadastro e a nota fiscal de entrada? Exemplo, como a rotina 1309, você fala além da 1309? Tem, Adonias, algum lugar além da 1309? Olha, nesse caso eu vou ficar te devendo. Quem que perguntou? Foi a Daiane. Daiane, me chama no Skype. Vou, 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 vou ficar devendo muita coisa pro pessoal aqui no Skype. Mas me chama no Skype que eu sinceramente não sei, mas eu vou procurar saber para te explicar se tem ou não, efetivamente. Mas de antemão, não sei se tem. O Carlos Henrique perguntou o seguinte: então o significado de código de exceção dentro do sistema é diferente do código de exceção fiscal? E não. Só o que que acontece? Não é todo mundo que usa tributação de IPI. Então, se você não tributa por IPI, você pode usar o código de exceção para criar uma exceção, basicamente, entendeu? Mas se você usa IPI, você tem que ter ciência que essa informação de exceção, ela tem que condizer com a tributação do IPI, porque é uma informação que vai no seu SPED, se você é tributado por esse imposto, tá? É uma informação que o sistema tem, uma validação que o sistema tem, que se você não usa IPI, você consegue usá-la para fazer outras coisas, mas ela vai no SPED se você precisa dessa informação para fins de tributação de IPI. O José Roberto falou que o básico da apresentação foi para informar a alteração do NCM, que eu coloquei anteriormente. Exatamente. O objetivo da apresentação aqui foi também conscientizar da importância do NCM, porque a gente pega em muitos casos uma atuação legal, alguma coisa do tipo, por conta de um NCM incorreto. Então, sim, o objetivo foi basicamente esse. A Alessandra perguntou, Alessandra Barbosa. No caso, houve alguma alteração na rotina 1452? Então, Alessandra, existem duas notas técnicas que vão entrar em vigor agora em abril. Uma é a do NCM, que na verdade já existe desde 2016, mas o vigor do ambiente de produção vai ser dia 1º do 4. E existe uma nova alteração, que é quanto às tags do XML que vão ser incluídas a partir do dia 5 de abril. Essa informação você vai encontrar mais detalhes no webinar que vai acontecer amanhã, às 9h30 da manhã, com o nosso PO Alessandro Vilarins. O NCM, ele não exige nenhuma atualização da parte de vocês, apenas o ajuste de cadastro. Agora, a alteração que vai acontecer na estrutura do XML vai exigir as atualizações básicas do sistema, que é o DOC fiscal, a rotina 560 e as rotinas de pedido e faturamento, geralmente 316 ou 1402. Então, se você tem alguma dúvida quanto à alteração da estrutura do XML, que entra também em ambiente de produção no mês de abril, no dia 5/4, veja o webinar de amanhã, tá? Para você tirar suas dúvidas. Não vai ser algo muito, assim, misterioso, mas é importante você tirar suas dúvidas, manter o sistema atualizado nessas rotinas que eu te falei, para poder evitar que seja pego de surpresa, tá bom? Flaviane, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Não sei se você vai saber responder agora, mas acredito que sim. Quais são as rotinas que eu tenho que manter atualizado para essa nova a atualização da Cefaz, que vai entrar em vigor em abril?
Tirando a do NCM, que a do NCM a gente não precisa atualizar nada, essencialmente hoje são as rotinas de faturamento. Então, por exemplo, se você usa 316 para fazer o pedido, precisa atualizar ela. Se você usa 1402 para poder fazer o faturamento, você precisa atualizar ela. Ou a rotina que você usa no seu processo de faturamento. A rotina 1452, a rotina 560 e o DOC fiscal. A priori são essas rotinas que você precisa. Show. Então vamos lá. Eu acho que as outras perguntas a gente respondeu. Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu não respondi. Tem algumas perguntas aqui. Eu já vi uma pergunta aqui que aconteceu e eu vou falar sobre isso. Pode falar. Mas vamos só seguir aqui para não pular a pergunta da galera. Eu acredito que essas da rotina 1047 eu respondi todas. A Vanessa Mouzinho perguntou se a rotina 1047 ela altera informações ou só valida. Respondendo novamente, ela só valida. Ela não altera nenhuma informação, tá bom? Aduinha, se tiver alguma que você quer responder, eu acho que da minha parte eu já respondi todas. BOC comercial. Na 212 eu consigo cadastrar fornecedor do Simples Nacional? Sim, consegue. Só que quando você fala de, eu acho que a Flaviane vai poder me ajudar nessa aqui também. Quando você fala de fornecedor do Simples Nacional, você fala que ele não tem uma tributação fixa, né, Flaviane? De uma alíquota Isso. fixa de ICMS, correto? Isso, o que acontece? Sim. Só complementando aqui, o Simples Nacional, ele não tem a obrigatoriedade do destaque do ICMS na nota, a menos que seja o CST 900. Então, acaba que você precisa ter um pouco mais de atenção no processo da operação. Porque, às vezes, para ele põe qualquer NCM, porque não impacta na tributação dele, já que ele recolhe os impostos pelo Simples Nacional. Mas para você, essa informação pode ter relevância na hora de apurar um PIS/COFINS, ou na hora de apurar um IPI, ou na hora de apurar qualquer outro cenário desse tipo, entendeu? Então, quando você compra, tem que ter essa atenção a mais, porque para ele não vai ter diferença. E partindo desse ponto, né, esse é um ponto muito importante, BOC, né, comercial, porque assim, você pode cadastrar a tributação para o fornecedor do Simples Nacional, mas você tem que se atentar ao imposto destacado na nota, porque ele não vem no campo, ele não vem no campo próprio. Então, você não pode cadastrar lá na 212 uma alíquota que pode variar, né? Então, por isso que quando você fala de Simples Nacional, eu pego muito nessa questão, né? De que o imposto é destacado nas informações adicionais e se você cadastrar lá no 212, no outro mês pode mudar, ou na próxima entrada pode mudar, e você vai estar entrando com uma tributação que já não condiz com a sua realidade daquela entrada, né? Então, o mais correto seria você informar o percentual que está sendo aplicado lá na nota, direto na 220, ou na 301 pelo botão aplicações. Boa tarde. Importando a tabela do site Safaz, da rotina 1047 altera na rotina 580? Acho que você respondeu essa, mas não altera. Só faz a validação do que é cadastrado na rotina 580, né, Flaviane? Exatamente, só faz alteração do que está cadastrado na rotina 580. Só repetindo de novo, alguém pediu aqui para falar as rotinas que precisam ser atualizadas, né? As rotinas. Para fins de NCM, vou inteirar de novo. Para os NCMs que entram em vigor agora, dia 1º/4, a gente não precisa atualizar nada. O que a gente precisa fazer é atualizar o nosso cadastro, as informações da 580 e o vínculo do NCM com o produto. Agora, para nota técnica, eu vou falar aqui só por cima, mas é importante que vocês vejam o webinar. Vai chegar também no ticket de vocês, se você abrir um ticket com alguma dúvida, também vai ter essa informação. Mas são as rotinas de faturamento, desde o processo de pedido até o processo de faturamento, ou seja, pode ser a 316, a 1402, a 1452, o DOC fiscal, que é o nosso servidor NFE, e a rotina 560, que é a rotina de tabelas. Então, assim, fiquem atentos e se inscrevam no webinar de amanhã. Lá vai ter muito mais informação de como que vai funcionar isso dentro do sistema. É bom vocês estarem a par, porque é uma alteração muito grande que a Cefaz fez na estrutura do documento eletrônico, e às vezes algum fornecedor ou cliente pode ter te questionado. E é isso, amanhã, às 9h30 da manhã, se você ainda não recebeu o link de inscrição, eu vou
vou deixar o meu Skype aqui junto com as meninas, pode me pedir que eu mando para vocês se inscreverem, porque vai ser essencial participar, tá bom? Eu acho, tem mais alguma pergunta que você vai querer responder? Porque tem alguns casos que são específicos, e aí vocês podem nos contatar no Skype, eu vou deixar o meu e-mail também aqui no chat, porque aí assim a gente consegue responder de maneira mais pontual, de forma com que não confunda as outras pessoas que estão nos assistindo. Eu vou só responder uma pergunta aqui, que essa aqui é geral mesmo. Acabei de baixar a tabela e fui importar o arquivo na 1452, na 1452, na rotina. E aparecendo o seguinte erro: cadeia de caracteres da classe inválida ProgID Excel Application. Por que esse erro acontece nas rotinas em geral, tá, gente? Nas rotinas em geral, quando você vai importar um arquivo Excel. Porque ou o computador não tem o Excel instalado, ou o Excel ele está com alguma falha. Então, assim, quando acontece esse erro, prog ID Excel Application, em qualquer rotina que você vai estar importando um arquivo Excel, pode identificar se tem um Excel instalado ou se é acima do Office 2013. Então é isso. Então é isso, pessoal. Se a sua dúvida não foi respondida, porque tem bastante perguntinhas ainda, eu peço para vocês contatarem a gente. As meninas vão enviar aí no chat o nosso Skype e o meu e-mail também. Eu vou ficar à disposição para poder responder, tá? Tudo que vocês mandarem eu vou fazer o possível para poder responder de maneira mais assertiva e objetiva para poder apoiar nesse processo. Lembrando que o ambiente da questão do NCM será validado automaticamente a partir de 00:01 do dia 1º de abril. Tá? Então, se você precisar fazer alguma alteração no seu cadastro, faça até o dia 31 para poder evitar ser surpreendido com uma rejeição. E além da rejeição, como eu falei, né, evitar uma operação errônea diante da Cefaz. E é isso, eu agradeço muito a participação de todos, fica aqui meu muito obrigado pela compreensão, pela participação de vocês até aqui, e é isso, muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal, valeu aí, até a próxima.